Pessoal, boa noite. Hoje a gente está começando o segundo podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso racional de medicamentos. A gente, como farmacêutico, eu e a Mariana, a gente entende um pouquinho desse assunto, mas a gente vai debater sobre esse tema que é tão fundamental, principalmente hoje que está sendo debatido demais, que está sendo utilizado medicamentos, alguns indiscriminadamente, às vezes até sem estudos científicos. A gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema que é tão importante na atualidade. Falar um pouquinho da introdução, Mariana? Isso. Eu queria só fazer algumas colocações, né? Como o Alfredo falou, eu também sou farmacêutica, né? Formei há pouco tempo, então a gente tem conhecimento sobre esse assunto, né? A gente vê ele na faculdade e depois a gente se aprofunda cada vez mais. É um tema bem interessante, né? O uso racional de medicamentos. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eles definem o uso racional de medicamentos como sendo o uso de medicamentos apropriados para uma determinada doença que um paciente, né, que o indivíduo vem a ter, a quantidade de medicamento, né, a quantidade que o paciente deve usar, deve ser um valor individualizado. O ideal é que não seja utilizado como uma receita de bolo, para todo paciente utilizar a mesma quantidade de medicamento. A OMS preconiza que esse uso seja individualizado e seja por um tempo determinado. Ou seja, a não ser que você tenha uma doença crônica, né? Você tem um começo, um meio e um fim para você utilizar aquele determinado medicamento. E, por fim, a OMS diz que o custo para esse tratamento, né, do uso do medicamento, ele deve ser o menor possível, sem prejudicar a qualidade do tratamento, né, o menor custo para o paciente e o menor custo para a sociedade, né, que no nosso caso seria o Sistema Único de Saúde. Então, era só uma pequena introdução para a gente entender, né, esse tema que eu e o Alfredo vamos debater um pouco daqui para frente. Pronto. Bom, como a Mariana mesmo falou, essa é parte do uso racional do medicamento. Como ela falou, dose individualizada é uma das estratégias que são utilizadas para o uso racional de medicamentos. Alguns hospitais têm esse uso individualizado. A maneira que você manda medicamentos para o setor que está o paciente, você vai mandando a dose individualizada pelo dia, não por semana. Às vezes você manda a dose por semana e sobra o medicamento, muitas vezes, ou então às vezes a pessoa que está administrando aquele medicamento pode até administrar para outra pessoa achando que está em excesso, ou até mesmo ficar lá naquele setor e se vencer. Isso é mais pela parte da individualização. O que é mais comum se comentar dessa parte do uso irracional de medicamentos, eu estou falando do irracional, que a gente quer que a gente tenha o uso racional. É a Isso, maneira irracional que é utilizada. Muitas pessoas, por exemplo, quando vão em farmácias em alguns locais e compram medicamentos indiscriminadamente. Muitas vezes pessoas que não estão nem com patologias, às vezes vão numa farmácia achando que é um supermercado, um shopping praticamente hoje, que você não pode sair de muito de casa. Você vai na farmácia e vai como se fosse no shopping, passear lá, comprar um chocolate, ver, olha, esse remédio aqui eu nunca testei para minha dor de barriga. Será que não é bom? Pode ser que eu tenha uma dor de barriga daqui a 3 dias, sei lá, eu vou comer aquela pizza de chocolate, aquela de frango. Eu vou testar esse daqui. Olha esse daqui, esse chá seca barriga. Será que serve? Mas a gente tem que ver também se aquilo realmente é necessário para o nosso uso. Às vezes a gente nem está precisando daquele medicamento. Muitas vezes as pessoas vão na isso, farmácia se automedicar. No uso irracional de medicamentos, tem muita automedicação. Principalmente isso. hoje, na pandemia, a gente está tendo o uso irracional bem exagerado. Muita gente está indo nas farmácias comprar, por exemplo, vitamina C. Vitamina C até é bom a gente comprar, para até prevenir. Ela é um ótimo antioxidante, é bom para a pele, é bom para o corpo, mas também tem muita gente indo comprar medicamentos controlados, ou medicamentos que não eram controlados que agora estão sendo, como a cloroquina, como a Isso. ivermectina. A ivermectina também, né? Isso, o Anita, tá saindo demais e hoje tá faltando praticamente em todas as farmácias, não só aqui em Fortaleza, mas praticamente todo o Brasil tá faltando os Sim. medicamentos, ivermectina, a cloroquina. É uma grande polêmica que a gente nem vai entrar na parte da polêmica da cloroquina, mas o tanto que está Isso. sendo dispensado e muitas vezes medicamentos que não têm comprovações científicas
estão sendo colocados em protocolos clínicos, e até mesmo a ivermectina, tem alguns estudos, mas não são tão comprobatórios que comprovem que ela tem um efeito realmente no Covid-19. O Anitta, já vi Uhum. até gente comentando muitas vezes de até o albendazol está sendo utilizado no Covid-19. É uma coisa bem preocupante que não tem estudo nenhum que comprove essas ações. As pessoas estão se automedicando justamente pelo desespero e pela Uhum. falta de informação desses medicamentos que estão nas farmácias, Isso. em mercados. E pessoas que precisam, por exemplo, da hidroxicloroquina para o lúpus, para a artrite reumatoide, não estão conseguindo Para encontrar esses malária medicamentos. também. Para malária, não estão conseguindo comprar esses medicamentos porque muita gente que não precisa está guardando, está estocando. E o preço, muitas vezes, se estão conseguindo encontrar em farmácia de Isso. manipulação, muitas vezes o preço está exorbitante do que era antes na pandemia. Ainda tem gente que está aproveitando para aumentar o preço desses medicamentos. E ainda tem Isso. mais o uso É, de antibióticos, que você sabe bem. eu queria só fazer alguns comentários, né, dessa fala do Alfredo, é uma fala muito interessante, e assim, um dos principais malefícios, né, causado pelo uso irracional de medicamentos, são justamente as reações adversas a esses medicamentos, né, assim como seus efeitos colaterais. A utilização de medicamentos, seja ele qual for, quando ele começa a ser comercializado, já se sabe de alguns efeitos colaterais que aquele medicamento tem. E aí, a partir do momento que ele entra no mercado, ele começa a ser utilizado por toda a população, e aí é muito provável que outros efeitos colaterais comecem a aparecer. Então, quando você faz o uso descontrolado, né, o uso sem uma prescrição médica, ou sem uma prescrição de um profissional responsável, né, pela prescrição, existe o médico, existe o cirurgião dentista também, que tem a capacidade, né, a possibilidade de fazer uma prescrição. Quando você faz esse uso descontrolado, você acaba se expondo, né, expondo o seu organismo a efeitos adversos que você não deveria, que você não obrigatoriamente tinha que se expor. E esses efeitos adversos, né, eles podem ser graves ou não graves, e os graves, eles podem sim levar a óbito. Então, quando o Alfredo fala que existem medicamentos, né, que hoje a população vem fazendo uso de medicamentos sem que hajam estudos que comprovem a efetividade dele para determinada doença, é um risco a mais ao qual você está se impondo, né? Então, hoje, né, a cloroquina, por exemplo, sabidamente, né, os efeitos colaterais dela, eles são conhecidos, né? O medicamento, como o Alfredo falou, ele é sim utilizado para outras doenças, tratamento do lúpus, tratamento da malária, mas no período atual, para o que ele vem sendo indicado, não existem estudos que comprovem a sua eficácia. Então, assim, ainda precisa que mais estudos sejam publicados, sejam feitos. Era só, né, eu queria fazer esse comentário sobre as reações adversas, eventos adversos, que muitas pessoas estão se expondo, algumas não estão tendo o retorno esperado, né, e outras estão essas reações adversas estão aparecendo, que poderia ser evitado, né, pelo uso do medicamento, já que não existem estudos que comprovem a relevância do uso deles para a doença em questão, né, que é a doença do coronavírus, né, causada pelo coronavírus. Isso, com certeza. E ainda mais que por exemplo, a gente vai puxar muito o exemplo desses medicamentos que estão sendo usados agora na atual pandemia. Por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina. Muita gente está falando, muita gente que usa lúpus e artrite reumatoide utiliza por meses e anos e ela não mata tanto assim quanto estão dizendo, ela não tem tanto efeito adverso. Mas tem que ver também se o benefício dela, a ação imunomoduladora dela, está presente nos primeiros dias que ela é utilizada, porque quem usa no lúpus e na artrite reumatoide, o tratamento é crônico, você utiliza por anos, por meses. Pode ser que esse efeito imunomodulador que a gente quer, que tenha também na Covid-19, não seja presente nos períodos iniciais. E tem muitos efeitos adversos, por exemplo, graves em hipertensos, em diabéticos, muitas outras comorbidades que pode ser que o risco seja pior do que o benefício do medicamento. A gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, a ivermectina está sendo utilizada em doses 2 a 3 vezes por dia por 3, 4, 5 dias e normalmente ela é utilizada, quando é para utilizada para priolho, por exemplo, uma vez por semana. Está sendo utilizada em os protocolos clínicos
2, 3 vezes por dia e ainda 2, 3, 4, 5 dias seguidos. Tem que ter cuidado, até mesmo os profissionais de saúde ou o paciente ou você que está tomando a ivermectina, se não aparecem efeitos adversos que não tenham sido acompanhados anteriormente, que anteriormente ela não era indicada nesse tratamento. É um protocolo novo. A maioria dos protocolos estão colocando, por exemplo, ivermectina, alguns colocam hidrocortisona, não. Tem alguns que colocam hidrocortisona, mas seria a cloroquina, a hidroxicloroquina, é um nome complicado, que a gente às vezes trava, que a gente tem, eu vê tantos medicamentos que travam em alguns. E também do Anitta tem poucos, nem mesmo o laboratório do Anitta se animou com os efeitos do Anitta aqui, a gente viu lá que teve em DOC. DOC é um tipo de experimento que você faz em computação. Quando você faz em computação, não é a mesma ação que muitas vezes pode aparecer em ratos, em humanos. Teve gente que se animou que teve mais de 90% de ação em DOC, mas a gente tem que ver que também experimentos em computação não dão o mesmo resultado na vida real, no ser humano, em ratos. Tem que ter bastante cuidado. E até mesmo não só nessa parte do Covid-19, nesses medicamentos. O uso irracional, ele está em todos os medicamentos. Nesse caso que a gente estava comentando, é o medicamento que está usado, por exemplo, para off-label. Era usado em outra comorbidade e está sendo utilizado para uma nova. Mas, por exemplo, os antibióticos, hoje em dia está sendo usado indiscriminadamente. Hoje precisa de receita para comprar antibiótico, mas em muitas feiras, se você for lá, você consegue comprar o antibiótico, o controlado que você quiser. Controlados são bem perigosos, que eles causam dependências, principalmente os tarja pretas. E muita gente não está tendo a verdadeira atenção com eles. Tem que ter muito cuidado. O que você acha? Quando você comentou dos antibióticos, né, eu estava fazendo uma pesquisa antes da nossa conversa e tanto a automedicação quanto o uso indiscriminado de antibióticos, eles são citados pela Organização Mundial de Saúde como as principais causas do uso irracional de medicamentos. Com relação aos antibióticos, né, como você bem comentou, hoje em dia já existe um controle, né, foi feito em 2010, houve a emissão de uma RDC, a RDC número 44, e essa RDC, ela permitiu que os antibióticos fossem vendidos apenas com uma receita especial, né? Então, o que antes você conseguia comprar sem uma receita, a partir dessa RDC você precisou apresentar essa receita na farmácia para que houvesse a liberação do antibiótico. Então, houve sim uma redução, claro, né, no uso irracional de antibióticos, mas ainda é uma prática comum. E durante esses momentos, durante momentos de pandemia, ou então, né, no caso que nós estamos vivendo hoje, mas fora mesmo desses momentos, eu estava fazendo uma pesquisa e, de acordo com a Anvisa, 50% das prescrições feitas por médicos, né, que passam antibióticos é uma prescrição errada. Errada no sentido de quê? De que aquele paciente ele não precisaria estar utilizando antibiótico. E o que isso causa, né? O uso irracional de antibióticos pode levar a algo chamado de resistência microbiana. Então, eu quero só fazer um relato, Alfredo. Uma vez eu vi uma imagem, era de um paciente, e ele fez um teste, né? Ele estava infectado com uma bactéria, e ele fez um teste no hospital para saber qual seria o antibiótico mais adequado que ele teria que usar. Se não me engano, o nome do teste é chamado de TSI. Que aí ele via, né, a quais antibióticos aquela bactéria, né, a quais antibióticos seria susceptível. E aí, quando foi feito esse teste, foram vistos 15 antibióticos, né, os 15 principais antibióticos utilizados, e ele já era resistente a todos, né, a bactéria já era resistente a todos. E são os antibióticos mais utilizados, já eram os antibióticos mais fortes, e aí a dúvida ficou, será que esse paciente, então, qual que é a saída para esse paciente, né? Porque se ele está com uma infecção bacteriana e não existe um antibiótico que trate, como que esse paciente vai ser tratado? Como que ele vai ser curado, né? Então, o uso irracional de medicamentos pode levar justamente a isso, a essa resistência pela bactéria. Importante eu ter falado isso, obrigado por trazer essa informação, que principalmente, por que a Anvisa pensou também isso? Pelo tanto que estava sendo, hoje ainda tem muita farmácia de bairro que você não precisa de receita
para comprar o antibiótico. Você chega lá, de algum jeito, não sei como, eles conseguem Hum. burlar a legislação. Quem está usando indiscriminadamente, às vezes está com uma dorzinha de garganta, às vezes não é nem uma bactéria, você está utilizando o antibiótico, toma aquela amoxicilina, azitromicina. Você usa o antibiótico, vai acabar deixando seu organismo com bactérias resistentes. E muitas vezes, conforme você vai usando, assim como você falou desse relato de caso, tem muitas vezes chega a não existir mais antibióticos presentes para ajudar nos casos. Ou seja, daqui a alguns anos pode ser que você não tenha, ou não só você, mas outras pessoas, que você pode passar sua Uhum. bactéria para outra pessoa. Outras pessoas não Sim. consigam ter a melhora dos quadros justamente porque a medicina, a partir dos medicamentos, a gente não está conseguindo desenvolver novos antibióticos justamente por isso. É limitada a produção de novos antibióticos Uhum. e a resistência bacteriana está se desenvolvendo cada vez mais. Muitas vezes, algumas pessoas, ou pacientes, ou familiares ou amigos utilizam medicamentos, indicam, eu tomei isso aqui, por que tu não toma isso? A vizinha fala, olha, esse xarope aqui é ótimo, já tomei várias vezes, mas o que que ela está dando, por que que ela está dando, você tem que ter uma informação de algum profissional de saúde, farmacêutico, médico, Uhum. enfermeiro, fisioterapeuta, alguém que conheça a parte dos medicamentos, justamente para poder lhe explicar. Muitas vezes você pode estar utilizando um medicamento que nem é indicado para o seu tratamento. Por exemplo, você está com a tosse e você toma um antitussígeno, um antialérgico, por exemplo. Você precisa tirar aquele catarro do seu pulmão, mas você toma um antitussígeno. Você vai acumular mais catarro e mais você pode ocasionar Uhum. até uma pneumonia. Se você não tiver a orientação Isso. certa e até mesmo a mente para procurar o profissional, não chegar também às vezes direto naquele local da farmácia, você pega o medicamento e vai embora, ou não se orientar com o farmacêutico, ou até mesmo com o médico, ir na consulta, conversar com o médico, você for lá conversar para saber por que está sendo prescrito aqueles medicamentos, se ele prescrever. Muitas vezes, alguns pacientes chegam já no médico querendo algum remédio. Às vezes o médico, não, você não precisa de remédio. Você pode melhorar o exercício físico, ou mudar a alimentação, ou Uhum. mudar alguma coisa no ambiente. Por exemplo, se você tiver com a rinite alérgica, não, você pode fazer uma limpeza maior no seu quarto, alguma coisa. Mas o paciente, muitos pacientes, eles já querem algum remédio. Não, aquele médico não vai prestar porque ele não me passa remédio. Às vezes, eu tô Sai até chega na chateado, né? isso, às vezes chega na farmácia, eu quero um xarope para aquilo. Ele não me passou um xarope, ele disse que era para melhorar não sei o que, não sei o que, essa farmácia não presta. Mas isso justamente, tanto o médico quanto o farmacêutico, justamente para tentar fazer o uso racional do medicamento, para não ter o uso discriminado. Muitas vezes você não está precisando do remédio e vai, compra, melhora naquela hora, mas seu organismo pode estar ficando Uhum. resistente a não só antibiótico, mas outros medicamentos, por exemplo, para dor de cabeça, você tomando toda hora algum Isso. medicamento para dor de cabeça. Uma hora aquele medicamento não vai ter mais solução. Até mesmo, por É, eu exemplo, você queria tomar só. excesso de café. Excesso de café é um Uhum. exemplo que vai lhe dar dor de cabeça pelo excesso, assim como os medicamentos. Oi. Eu queria fazer um comentário. É justamente isso que você falou agora no final, que assim, às vezes, minha vizinha estava com dor de garganta, estava com dor de cabeça, tomou isso e passou. Mas alguns sintomas, eles são muito comuns para várias doenças, por exemplo, dor de garganta, febre, dor de cabeça, são Tosse, a sintomas tosse, muito a maioria das exato. doenças tem tosse, principalmente agora na pandemia, o corona. Então, então, assim, você não pode se basear pelo que o seu vizinho usou, porque tudo bem, ele pode ter se curado, né? Ele pode ter feito o tratamento correto e se curado com aquele determinado medicamento. Mas quem garante que a sua doença é a mesma que a dele? Ah, mas eu também tenho tosse. Ah, mas eu também estou com febre. Então, se ele também teve, né, se curou a dele, por que, que não vai curar a minha? É muito importante você procurar, sim, um profissional habilitado, né? Uhum, com É, certeza. eu estava vendo também que o uso irracional dos medicamentos, pelo menos aqui no Brasil, como esse acesso ao médico ainda é muito difícil, né, para você conseguir marcar uma consulta, até mesmo em postos de saúde, ou seja, pela rede privada, você tem essa dificuldade de ter acesso, né, ao médico. Então, aqui no Brasil, ainda, infelizmente, ainda não é muito difundida a consulta farmacêutica, né? O farmacêutico ele é um profissional completamente habilitado para lhe falar de mecanismo de medicamentos, da farmacologia.
fora, nos Estados Unidos, no Canadá, isso já existe, essa proximidade com o farmacêutico, né? Da mesma forma que aqui no Brasil você fala, eu tenho o meu médico, lá fora existe, eu tenho o meu médico, eu tenho o meu farmacêutico. Por que eu falo isso? O farmacêutico ele é um profissional muito mais acessível que o médico. É claro que cada qual tem o seu local de atuação, né? O médico ele tem a graduação dele, o farmacêutico tem a graduação dele. Mas dentro de ambas as graduações, existem disciplinas, por exemplo, na graduação na farmácia, existem disciplinas que habilitam o farmacêutico a entender sobre medicamentos, né? Inclusive, uma das disciplinas bases do nosso curso é justamente isso. Então, o farmacêutico, ele é acessível, ele está na farmácia, em toda farmácia é obrigatória a presença do farmacêutico em todos os momentos que a farmácia está aberta, e, infelizmente, ele não é procurado, como o Alfredo bem comentou antes. Muitas vezes você entra na farmácia, já vai pegar aquele medicamento que você usou uma vez e deu certo, agora talvez nem seja a mesma doença, mas você não conseguiu acesso ao médico, isso aqui já deu certo uma vez, então eu vou usar de novo. Então você acaba propagando esse uso indiscriminado de Isso. diversos tipos de medicamento. Isso, e muitas vezes Medicamentos. o farmacêutico, ele na farmácia comercial, e a gente tem que lembrar que o farmacêutico não está só nas farmácias comerciais, que a gente vai lá e compra aquele medicamento. Está também no hospital, na farmácia comunitária, em posto de saúde, nas UPAs. O farmacêutico está em vários locais, mas muitas vezes na farmácia comercial, onde a gente tem o maior acesso ao farmacêutico, ele está encarregado de cargos burocráticos. Muitas vezes ele está na gerência, ele não dá Sim. tempo nem dele conseguir atender clientes como farmacêutico. Ele está lá na parte burocrática, mexendo com o estoque e outras coisas. Ou está lá mexendo com o SNGPC, que é onde você dá baixa de receita, manda para vigilância. Muitas vezes tem muitos encargos burocráticos que impedem também que o farmacêutico tenha uma maior atuação. Algumas redes de farmácias, por exemplo, tem mais de um farmacêutico por horário, justamente para isso, para quando um tiver uma parte burocrática, outro conseguir ajudar os clientes. Muitas vezes os idosos precisam bastante de ajuda, que muitos deles às vezes não conseguem entender por que estão tomando aquele medicamento, às vezes falam, está caro, eu não vou comprar. Você tem que conversar que muitas vezes aquele medicamento está controlando a doença dela, muito, às vezes o idoso ele chega lá, pode chegar na farmácia, eu já controlei minha diabetes, eu vou parar de tomar esse remédio. Mas você tem que falar, você tem que conversar, ele tem que continuar justamente para continuar controlando a diabetes. E muitos outros casos que a gente tem, não só os farmacêuticos, às vezes também a gente pode se consultar ou mesmo conversar com outros profissionais de saúde. A gente também tem o biomédico que entende Isso. bastante, a gente tem enfermeiros, e fisioterapeutas, nutricionistas e muitas outras áreas de saúde que também entendem sobre medicamentos. É claro que tem profissionais específicos do farmacêutico que vê na graduação toda. O médico também vê bastante sobre medicamentos, mas a gente tem que ver que o uso racional de medicamentos tem que ser empregado, principalmente no Brasil, em tempos de pandemia. Justamente agora que a gente está tendo protocolos clínicos bem... No dia para o outro, a gente muda o protocolo clínico. Por exemplo, Isso. em um estado, ou aqui em Fortaleza, o protocolo que o Roberto Cláudio colocou seria prednisona com azitromicina. Ele já não colocou a cloroquina, justamente porque aqui o governo não confia tanto na cloroquina, mas está liberado, por exemplo, se alguns médicos se sentirem à vontade para a prescrição da cloroquina, que já que tem muita gente que acredita, outras pessoas não acreditam. Hoje, dia 17 de maio de 2020, a gente não tem comprovações que sustentem a cloroquina como uma coisa muito boa. O que tem melhor até agora, o medicamento que teria melhor para tratar a pandemia, o Covid-19, seria o Remdesivir, que foram estudos lá nos Estados Unidos, mas tem pouquíssimos estudos. Esses estudos que foram divulgados, por exemplo, semana passada, que diminuem o tempo de internação de quem utiliza o Remdesivir. Mas só que até quando for quebrada a patente dele, talvez o Brasil demore um pouco para receber, porque ele não teve colaboração junto com a OMS e a gente, infelizmente, talvez não receba a quebra da patente desse medicamento. Foi divulgado que teve um laboratório dos Estados Unidos que descobriu uma vacina que inibe totalmente o vírus. Tem que ter cuidado também com esse tipo de informação. Pode ser que Com amanhã a gente certeza. descubra que foi apenas especulação. Às vezes alguém influenciado na bolsa compra as ações e joga uma notícia dessa justamente para você ir lá comprar aquelas ações. Olha, aquela empresa é ótima, está fazendo medicamento, vai descobrir a cura, vai salvar o mundo. E na outra semana você vê que era uma notícia falsa.
Tem que ter notícia, tem que ter muito cuidado com isso também. O Redesivir, muita gente tem envolvimento com a empresa, com o laboratório, por exemplo, também da parte da ivermectina, do Anitta, tem que ter cuidado com informações que a gente está tendo, tem que ter embasamento científico. Não só o profissional de saúde, mas também Com certeza. como o paciente. Se você também consegue ter dados científicos, você consegue debater com o médico que está lhe prescrevendo aquilo, com o farmacêutico, ou com a sua vizinha que indicou aquele medicamento. Você tem base para discutir sobre aquele tema e até decidir realmente o que seria melhor para você e para sua família e até questionar muitas vezes os governos sobre o que eles impõem Isso. para a sociedade. Hoje, né, falando um pouco, pegando um pouco isso da pandemia, na verdade, nós estamos vivendo em um momento de muita cautela, né? A gente não pode sair falando que medicamento X é a cura da doença, porque é muito provável que no outro dia existam novos estudos que ou desabem aquela teoria que você tinha no dia anterior, ou provem que outro medicamento sim seria a cura da atual doença, né, da doença do momento, né, causada pelo coronavírus. Mas a verdade é que ainda não existem estudos que comprovem a eficácia, como o Alfredo bem falou. Não existem estudos que comprovem a eficácia, que um medicamento tem uma melhor eficácia do que o outro, né? Atualmente, o Remdesivir, né, Alfredo, é esse Isso, o nome? Redesivir. Isso, ele vamos dizer, um cotado para ser um potencial medicamento, mas mesmo assim, mesmo esse, ainda faltam estudos, né? Ainda precisam de mais estudos, né? Com uma quantidade maior de pessoas, né? De indivíduos participando desses estudos clínicos, para que possa ter uma, uma, uma finalização, né? Como eu posso dizer? Algo concreto que diz, Isso. esse medicamento sim pode ser utilizado. Algo que mostre realmente dados científicos que comprovem realmente aquela ação daquele medicamento. A gente tem que ter cuidado que nessa semana também, esse Isso, mês, já teve gente que até colocou que a nicotina seria fundamental para combater o coronavírus. São dados que a gente também não pode simplesmente uhum, acreditar em notícias que a gente vê em sites. Até mesmo às vezes isso, a TV pode trazer uma notícia, porque às vezes notícia bombástica traz mídia, tanto para a TV quanto também para a internet. Você tem que ver embasamento científico infelizmente, naquilo. Até mesmo que tipo de embasamento aquele cientista isso, usou para afirmar aquilo. Por exemplo, esse da nicotina, ele pegou o exemplo de idosos a mais de 60, eles fumam menos, abaixo de 60 pessoas fumam mais, ou seja, quem está fumando mais está se protegendo mais porque eles tinham menos agravamentos. Ele associou mais ou menos com isso o uso da nicotina. Isso é bem grave justamente porque fumante é um fator de risco. Ele não tem uma complacência tão alta no exato. seu sistema respiratório. Ia ser bem preocupante. E muita comunidade médica, científica, caiu em cima dessa notícia e desse artigo que foi publicado por pesquisadores franceses. E é muito triste, né? Porque você pode chegar por abaixo, né? Anos e anos de luta, né? Justamente para fazer com que a população se conscientize de que o fumo ele traz mais malefícios do que benefícios para o Uhum. indivíduo. E aí chega acho que foi até publicado, né? Esse estudo que você está falando, se eu não me engano, Foi, é um estudo publicado, não é? foi publicado em artigo. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, como o Alfredo comentou, em quais fontes você está se baseando. Porque, nesse caso, poderia ter posto abaixo anos e anos, né, de campanha, de impostos em cima de cigarros, né, por conta de um estudo. Mas o estudo está falando, então por que não começar a fumar? Né? Então, assim, você realmente tem que ter muito cuidado com os estudos os estudos que estão sendo lançados e com os estudos que você está lendo. Eu queria só fazer um comentário, Alfredo, que voltando um pouco aqui na questão da automedicação. Teve um estudo que foi feito em 2013, mas assim, por mais que a informação seja um pouco antiga, eu quero só trazer essa abordagem aqui para que a gente possa debater. Eles comentam que a quantidade, desculpa, os medicamentos que são mais utilizados, né, que o paciente não tem contato com o farmacêutico muitas vezes, que muitas vezes também não tem contato com o médico, são os medicamentos denominados de MIPs, né, que são aqueles medicamentos Simples de isentos de prescrição. prescrição. Isso, que são aqueles que estão além, né, além da bancada, né, que o farmacêutico geralmente fica ali atrás da bancada, né, com os medicamentos
geralmente medicamentos controlados e outros tipos de medicamentos, e esses medicamentos isentos de prescrição, eles ficam na frente. Tem que ter E cuidado existe um até com estudo... esses medicamentos que a gente, às vezes, leigos, a gente não sabe, mas muitas vezes, como que está disposto aqueles medicamentos nas farmácias comerciais, são medicamentos que estão dispostos, são aqueles que pagam mais comissão ou aqueles que estão pagando mais para aquela rede de farmácia para que ele bote a amostra. Muitas vezes tem aquele medicamento que a gente utiliza e não está achando naquela parte mais a amostra do balcão, pode ser que ele não esteja na parte comissionada. Muitas vezes se coloca os que têm maiores comissões e aqueles que pagam maior. Normalmente os laboratórios pagam por local onde vai colocar o medicamento, às vezes pelo espaço. Você tem que ter cuidado com isso, justamente nas ofertas, tem que ter cuidado quando você for lá achando que é supermercado, passear. Ver aquela disposição, aquele medicamento embaixo, às vezes com o desenho de criança, às vezes é justamente para a criança ter a vontade de comprar, ver o Means ou no shampoo, outra coisa, ter vontade de comprar justamente pela disposição, pelo marketing que eles usam bastante. É bem pesado o marketing da indústria Isso. farmacêutica, né? Tem até uma notícia, né, que eu li, que era que a indústria farmacêutica, ela investe mais em marketing, de uma forma geral, né? Não é toda a indústria farmacêutica que faz isso, mas de uma forma geral, a indústria farmacêutica, né, o mercado farmacêutico, ele investe muito mais em marketing do que no desenvolvimento, né, na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. E isso casa, às vezes, né, casa com o que a gente estava falando também de antibióticos, né? Os antibióticos já têm um bom tempo e não se é lançado um novo antibiótico no mercado. O novo antibiótico a gente fala com um princípio ativo novo, né? Novas formulações até podem ser lançadas, mas que tem aquele mesmo efeito. Então, a indústria farmacêutica, infelizmente, né, ela investe mais em marketing do que em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. E outra pesquisa que eu estava lendo afirma, confirmou, né, de acordo com a pesquisa, que geralmente as pessoas que fazem mais uso de medicamento são aquelas que têm uma escolaridade menor. Então, isso é muito grave, né, quando você vai avaliar no Brasil, né, o país em que nós estamos, que tem um índice muito baixo de escolaridade, né? Não são todas as pessoas, infelizmente, né, que têm acesso à educação. Então, essas pessoas, as pessoas que não têm acesso à educação, são justamente aquelas que fazem mais uso de medicamento, geralmente são aquelas que fazem mais uso de medicamento de uma forma errada, né, podemos dizer assim, e aí acabam onerando o Sistema Único de Saúde, né, porque geralmente as pessoas acabam indo a postos de saúde para serem atendidas quando tem alguma reação adversa a determinados medicamentos. Obrigado por trazer esse estudo. Então a gente está chegando ao final desse podcast, é o segundo podcast. Agora a gente veio falar mais o primeiro a gente falou mais sobre o minimalismo, que é um tema que a gente gosta muito de conversar. E agora a gente está falando mais uma parte que a gente conhece mais, não conhece muito, porque ninguém conhece muito de qualquer coisa. A gente conhece um pouco, por ser farmacêuticos, a gente conhece do assunto e a gente achou fundamental trazer esse debate justamente, principalmente nessa época que muitas pessoas estão se automedicando, às vezes não são orientadas. Se alguém também quiser que a gente converse sobre algum medicamento, se a gente não souber, a gente pode pesquisar, pode comentar aqui no vídeo que a gente conversa sobre o medicamento com você. Se a gente não conhecer o medicamento e não souber da informação, a gente vai atrás da informação. Se você quiser algum tipo de informação farmacêutica, a gente pode conversar. A gente está aberto sempre para isso. Eu queria agradecer a Mariana e muito obrigado pelas informações que sempre excelentes. Muito obrigada, né? Eu quero agradecer a todos vocês, né, por estarem escutando, né, escutando o nosso debate e dizer que caso vocês tenham alguma outra sugestão e vocês queiram deixar aqui no vídeo, né, é sempre muito bom. A gente está sempre olhando os comentários, né, querendo trazer assuntos, né, que sejam interessantes para todo mundo, assuntos do dia a dia, que possam engrandecer o nosso conhecimento. Obrigado, Mariana. E vale lembrar também que o áudio desse vídeo a gente também está colocando lá no Spotify. Aí pode ser que se você não tiver tempo, se você estiver caminhando ou fazendo alguma outra coisa, esse áudio também vai estar lá no Spotify que a gente está disponibilizando também. Como está uma forma de podcast, você pode escutar tanto no YouTube também quanto no
Spotify, né? A gente pode ser que a gente coloque depois em alguma outra plataforma de áudio, mas por enquanto vocês já podem ouvir também por lá. Obrigado, até o próximo vídeo, até o próximo áudio, se você estiver no Spotify. E eu agradeço a Mariana. Tchau, tchau.